Tenho muito carinho por essa casa. E o tema que a gente vai conversar hoje, bem-aventurados os puros de coração, capítulo 8 do Evangelho, né? E é um tema que, para que eu pudesse montar a palestra, eu assisti, né, a uma palestra do Haroldo Dutra e a uma palestra do Arthur Valadares. Então, essencialmente, as reflexões que eu vou tecer aqui estão fundamentadas nas ideias desses pensadores. Então, bem-aventurados os puros de coração. É uma das bem-aventuranças, né? E as bem-aventuranças compõem o Sermão do Monte. E para que a gente possa compreender o Sermão do Monte, o Haroldo Dutra sugere 4 pilares essenciais, que são os 4 primeiros capítulos do Evangelho. Não vim destruir a lei, capítulo 1. Jesus nos traz a reflexão de que a lei que rege o orbe terrestre rege todo o universo. Não existe uma lei específica para o planeta Terra e outras leis divinas a reger os outros orbes existentes no universo. É a mesma lei que prevalece, que preside, né, em toda a imensidão, em todas as constelações. E a vinda de Jesus ao planeta, imaginemos assim, se a nossa encarnação ela é planejada com todo zelo e carinho pelos espíritos superiores, por nossos anjos de guarda, que dirá a existência do Cristo, que é o nosso modelo e guia, e que dividiu a história entre antes e depois dele. Então, a vinda de Jesus ao planeta, após Moisés e antes do Espiritismo Consolador, ela não vem como negação ao Velho Testamento, simbolizado pelos ensinamentos de Moisés. Moisés traz as suas leis, num momento em que a humanidade vivia num estágio de infância espiritual, de pouca compreensão, de pouca espiritualidade, né? Nós, naquele tempo, enquanto humanidade, precisávamos de uma lei um pouco mais severa e disciplinadora. E quando Jesus vem, ele nos alcança num passo adiante em termos de maturidade, né? Jesus, personificando o amor, ele dá continuidade na lei natural de evolução ao Velho Testamento. É como se fosse o passo seguinte, a lição seguinte para o aprendiz. E depois o Evangelho, enquanto consolador e terceira revelação, por sua vez também dá seguimento a esse processo natural de evolução, né? E vem nos esclarecer, simplificar, traduzir as palavras ou as parábolas de Jesus, que naquele tempo nós não tínhamos maturidade suficiente para compreender. Então esse é o capítulo 1. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Quando Jesus foi ser crucificado, no diálogo, com Pôncio Pilatos, no seu julgamento, Pôncio Pilatos indaga a Jesus, então quer dizer que o senhor é rei? E aí ele responde, sim, mas meu reino não é deste mundo, porque se assim fosse, estaríamos em guerra, os meus servos com os seus, porque você está prendendo o rei. Então Jesus em nenhum momento, não obstante toda a sua humildade, nega a sua realeza, mas traz a dimensão espiritual para um momento da humanidade de extremo materialismo. Então ele inaugura a dimensão espiritual para a humanidade e nos acorda, nos alerta, nos desperta para o fato de que existia uma dimensão além à qual a gente precisava nos atentar, Nós precisávamos nos atentar naquele momento.
O capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Às vésperas da crucificação, na última ceia, em despedida dos apóstolos, ele sabia que a sua despedida física traria instantes de dor e profundo sofrimento para as pessoas amadas, sobretudo para os apóstolos que haviam convivido tão de perto com Jesus. E aí ele traz essa fala como uma esperança. O meu corpo se despede, mas não o meu amor. Né? Eu estarei por perto, não nesta morada física, densa, terrena, né? Mas em outras moradas, porque na casa do Pai há muitas. E o capítulo 4, que fala sobre a pluralidade das existências, o princípio básico da reencarnação, que é um dos fundamentos, um dos princípios norteadores do Evangelho. Né? Então, por que a necessidade de falar desses 4 pilares? Porque se a gente não acreditar que há vida além da morte física do corpo neste plano, as bem-aventuranças se tornam incoerentes. Porque, vejamos, né? Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurança traz a ideia de alegria, de felicidade, de ventura, de travessia, né? Nos traz a reflexão de estar a caminho também, né? A caminho de nós mesmos, em busca de nós próprios. E como que se pode estar a caminho, estar bem-aventurado, feliz, alegre e em contentamento, se eu estou em aflição? Então, ou se a gente não acreditar na vida além da morte, as bem-aventuranças caem por terra. Porque no capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, ele vai trazer as causas atuais e anteriores das nossas aflições. Muitas das justificativas para os nossos problemas não estão no momento atual. Algumas sim, outras não. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito no sentido essencial da humildade, não no sentido de cargo, de status, né? Não no sentido de ter que se humilhar para ser humilde, mas a humildade que nos traz a condição de assumir exatamente aquilo que nós somos. Porque via de regra usamos máscaras. Via de regra nós não nos assumimos na vida. Precisa de muita coragem para ser quem se é, com a verdade que se tem, com o sentimento que se experimenta, com a consciência que se usufrui, com as buscas e com as tendências que todos nós carregamos. Então, muitas vezes a gente se esquiva da gente mesmo e assume um monte de máscaras, um monte de pesos, um monte de subterfúgios para não ser o que somos. Por isso, esse é um ato de coragem. E por isso, bem-aventurados os pobres de espírito, que nem todos o são, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque sabemos que não está na guerra, na violência, no enfrentamento, na calúnia, na imposição, a nossa redenção, e sim na mansuetude, na serenidade, no perdão, na compreensão, no exercício infinito que a encarnação nos oferece. Bem-aventurados os misericordiosos, o exercício da empatia, de se colocar no lugar do outro e de abrir mão da razão muitas vezes, né? E bem-aventurados, aí sim, o tema de hoje, os puros de coração. Então, para que a gente possa compreender as bem-aventuranças, precisamos transcender o olhar do momento presente para a amplitude que a vida assume quando concebida quanto existência. A existência é uma só. Ora estamos no corpo, ora fora dele, mas a existência é uma só e é eterna. E dentro dessa eternidade, muitas coisas se desdobram. Então, pensando nisso, toda experiência religiosa, independente de ser dentro do espiritismo ou em outra crença, é uma experiência de religação com Deus.
Nós vimos a casa espírita, nós procuramos ambientes de paz, nós buscamos o passe, a água fluida, o culto no lar, para nos aproximar de uma instância que nos sustenta na vida, representada por Deus, por Jesus, pelos amigos espirituais, por uma força extra que nos sustenta, que nos traz esperança. Quando a dor é muita, quando o sofrimento dilacera, quando a ciência não tem resposta, quando a medicina desengana, quando a dificuldade financeira chega, quando o ente querido parte, é nessa essência espiritual que nos apegamos e só nela nós encontramos a sustentação para estar de pé na vida. Então, toda experiência religiosa é uma experiência de estreitar os laços com Deus. E aí, na pergunta 510 do Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar aos espíritos, né? Cabe ao homem, o homem na condição atual tem condição de penetrar na natureza de Deus e o compreender? E aí os espíritos vão responder: não. No estágio atual, não. Falta sentidos, falta elevação, falta inteligência, falta condições para que o homem compreenda Deus em profundidade. Não cabe na nossa cabeça, como diria o meu falecido avô. Deus não cabe na nossa cabeça. É muito para nós, né? Jesus é o máximo que a gente pode tentar compreender e seguir como modelo e guia, né? E aí, na pergunta 511, o Kardec pergunta novamente: tudo bem, não é agora, mas um dia o homem poderá ver a Deus? E aí os espíritos respondem: sim, à medida que ele evolua e se desmaterialize, porque a matéria é um obstáculo para se ver a Deus, né? Vivemos numa dimensão muito densa. O corpo restringe, abafa, diminui, constrange muitas das nossas percepções. Mas à medida que nos espiritualizemos, à medida em que nos desapeguemos das questões da terra e sublimemos a nossa forma de sentir, mais perto de Deus estaremos. E na pergunta 244, deixa eu lembrar qual que é a pergunta 244. Os espíritos veem a Deus? Kardec pergunta. E aí ele vai dizer: os superiores o veem, os inferiores o sentem e o adivinham. Ou seja, quanto mais depurados estamos, quanto mais purificados nos tornamos, mais próximos de Deus estaremos. Em maior condição estaremos de interagir com Deus em toda a sua infinitude, onisciência, onipotência e onipresença. Mas enquanto nós estamos ainda nesse estado de infância espiritual, eu diria, né? A gente sente Deus. Quem não sente Deus na brisa da noite, do céu estrelado, da lua que brilha? Quem não sente Deus não se emociona com o sol que nasce todas as manhãs, né, no céu azul, nas flores do campo, nas borboletas, no sorriso da criança, no abraço do avô, do ancião que convive. Deus está na nossa vida em todos os instantes, né? E aí, regredindo um pouco, né, ao tempo de Jesus, nós podemos perceber que essa compreensão profunda da vida de Jesus, da espiritualidade e de Deus é muito assim, realmente de acordo com as nossas percepções. À medida que nos depuramos, que evoluímos, que aprimoramos, vamos tendo condições de perceber e vamos fazendo um caminho de fora para dentro. Porque se a gente volta no tempo de Jesus, a relação com o sentido de pureza era totalmente outra, era totalmente exterior.
Jesus viveu num tempo de muitos ritos exteriores. E ele foi questionado muitas vezes pelas suas condutas, que olhada pelos fariseus, pelos publicanos, por seus apóstolos, eles não compreendiam muitas vezes. Tinham o hábito de se lavar as mãos para se alimentar. E Jesus muitas vezes foi questionado em relação a isso. E ele falava, mais importante do que o que entra na boca é o que sai dela, né? Porque fala a boca do que está cheio o coração, não é isso? Então, Jesus viveu num tempo que era tudo muito exterior, né? E ele vai inverter essa lógica. Jesus viveu num tempo que, para se ser puro, era necessário estar distante das impurezas. E Jesus inverte essa lógica e nos traz a consciência de que a pureza se coloca entre os impuros, para ajudar, para auxiliar, para contribuir, e não tem receio de se contaminar, né? Mas esse foi um trabalho que o Cristo fez essencialmente, que naquele tempo poucos compreenderam. Então, quando a gente traz, por exemplo, a parábola do bom samaritano, quando o sacerdote, o levita, passa ao largo do caminho e é indiferente com aquela pessoa que está ali caída, não é o samaritano, né? E considerado impuro e se aproxima daquela pessoa caída, ele tem o verdadeiro gesto de pureza. Quando Jesus desencarna, né, é crucificado e ressuscita, a primeira pessoa para quem ele aparece é Madalena. Madalena foi a porta-voz da mensagem da ressurreição do Cristo. Por que Madalena, se ela era uma pecadora? Por que ele não apareceu para Maria, sua mãe, para João Evangelista? Porque Madalena tinha percorrido internamente o caminho da transformação. Ela era a prova, o exemplo da trajetória interna bem-sucedida. Ela enfrentou a si mesma e conquistou a verdadeira pureza. E por isso Jesus aparece para ela primeiro e a torna a porta-voz da mensagem da ressurreição. E o mesmo Jesus vai fazer com Zaqueu, que era considerado um mau rico. Jesus vai fazer com Judas, né? O amparando até o final, mesmo conhecendo as inquietações da sua alma. Jesus vai fazer o mesmo com Pedro, que era um apóstolo rude, teimoso, enrijecido. E ao final do apostolado de Pedro, o seu coração havia se transformado em um ninho de amor transbordante. Em função da persistência de Jesus junto a essas almas, a pecadora que ao invés de crucificar, ele liberta. E Saulo, né? O maior perseguidor do cristianismo, que depois se converte em Paulo de Tarso, o maior divulgador do Evangelho do Cristo. Então, Jesus foi a personificação da verdadeira pureza. Ao se aproximar das almas, entre aspas, impuras, e acreditar no diamante que existia ali. É aquela história, né? Jesus nos ama não pelo que somos, mas por aquilo que Ele percebe que temos capacidade de ser. E esse é o verdadeiro amor, né? Quando a gente ama o outro, apesar das suas dificuldades, ainda que tenha defeitos, e para além dessa vida. Então, para Jesus, a verdadeira pureza é um coração lúcido que se desloca em direção àquele que ainda perambula pelas sombras. É olhar o pântano e crer e saber e acreditar nos lírios que podem emergir. E se a gente não fizer esse exercício, fica insuportável viver na terra.
Porque nós vivemos em um mundo de expiações e provas, em transição, graças a Deus, né? Estamos a caminho do mundo de regeneração, mas o que ainda predomina, né? Mundo ainda de regeneração e prova. E o que significa isso? Um coletivo de almas, credoras e devedoras umas às outras, sendo convidadas a ressarcir os seus débitos com a lei divina. É isso que a gente está fazendo aqui. E aí, como nós temos tendências inferiores, mas elas ainda vigentes, e virtudes não consolidadas que se confrontam, a gente vê o caos que está aí fora. Todos os dias a televisão nos bombardeia com escândalos, né? Os escândalos fazem parte do capítulo Bem-aventurados os puros de coração. Quantos escândalos de grandes proporções, de larga escala, de impactos coletivos a televisão divulga repetidas vezes, todos os dias na nossa cabeça. E a nossa tendência é fazer justiça com as próprias mãos. Então a gente se alarma, se aturde, comenta, passa adiante, toma partido, se posiciona, quando muitas vezes a atitude do cristão é observar, orar, deixar passar. E acreditar que, embora pareça caos, o Cristo está no leme. Na mensagem 148 do livro Fonte Viva, Herdeiros do Pai, tem uma reflexão a esse respeito, né? As civilizações de hoje são herdeiras das civilizações do passado. Como esperar instituições perfeitas de homens falíveis e imperfeitos? E a gente ainda tem a ilusão e a inocência de atribuir a um governante a responsabilidade de mudar uma nação de dimensão continental, que é o Brasil. Enquanto a gente deixar para o outro a responsabilidade de revolucionar o nosso mundo, o nosso país, o nosso planeta, a nossa situação, permaneceremos na mesma. Porque precisamos olhar para os nossos governantes, e é só um exemplo, poderia ser qualquer outro, como um irmão que está tendo uma grande oportunidade, uma grande responsabilidade. A gente não sabe o passado desses espíritos. E precisamos ser solidários e nos colocar em solidariedade, ter empatia, fazer a nossa parte. A nossa realidade nos cabe transformar. A realidade do país vai se transformar quando a gente tiver merecimento para isso. Quando a gente não atrair mais esse tipo de situação que temos atraído. Quando a gente não mais se identificar com as tragédias que a televisão divulga, porque ela divulga porque tem ibope. E se tem ibope é porque a gente senta para ver. E se a gente senta para ver, é porque de alguma forma o mal, a tragédia, nos alimenta. Então, cientes da lei de causa e efeito, cientes de que nada é por acaso na nossa vida, a gente já tem condição de assistir uma reportagem de uma criança que morre no Rio de Janeiro, vítima de uma bala perdida, e dizer: eu sinto muito. Fazer uma prece pela família e pela criança, mas dizer também: eu confio em Deus. Alguma razão tem para este espírito milenar que está criança morrer dessa forma. Se uma folha não cai da árvore sem a permissão de Deus, que dirá a morte de uma criança vítima de uma bala perdida? Na matemática do universo não tem vítima. E é esse o olhar que a gente tem que ter para a vida, de compaixão, de serenidade, de confiança, de crença, de certeza,
de que está tudo certo. Porque o irmãozinho que morre vítima de uma bala perdida, quita o seu débito com a lei. E o irmão que se compraz ao apertar o gatilho, no estado de ignorância que ainda se encontra, é usado de instrumento para que o outro resgate o seu débito. E ele contrai para si a dívida, que será sanada em momento oportuno. É esse o nosso pensamento no dia a dia? Não, né? Nem eu, viu, gente? Estou aqui falando, mas é difícil. Porque a gente tende a reagir, a gente tende a tomar a dor do outro. Mas enquanto a gente entra nessas posturas de indignação, não estamos agindo como cristãos. Não estamos contribuindo para a modificação da atmosfera espiritual. Não estamos fazendo a nossa parte. E aí, como que eu posso fazer a minha parte? Olhando para os escândalos que a minha consciência contabiliza e que ninguém sabe. Porque o que é político, o que é policial, o que é educacional, o que é social, o que é da saúde, o que é da previdência, são assuntos de grande ventilação. Mas o que acontece dentro da minha casa, e mais, dentro da minha casa mental, que ninguém vê, é que é o problema. E dessa contabilidade só nós podemos tomar conta. Dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas invejas, dos nossos ciúmes, das nossas intolerâncias, das nossas cóleras, das nossas impaciências, das nossas dificuldades. O mundo de regeneração começa dentro de cada um de nós. Então, enquanto a gente não olhar com franqueza nos olhos dos nossos medos, nos olhos das nossas dificuldades, nos acolher profundamente e nos colocar como meta a urgência de transpor esses desafios que são nossos, nada fora muda. Porque o fora é um reflexo do dentro, é a música do Dudu, né? O céu ou o inferno estão aqui, podem ser aqui, né? Então, é isso. A casa de fora é só reflexo da casa de dentro. E se a gente atrai as coisas, se a gente atrai conforme a nossa vibração, o que eu estou vibrando que o mundo à minha volta está um caos? Quanto eu alimento a sombra e quanto eu propago a luz? O meu pé não vai me levar por um caminho errado se o meu espírito não consentir. A minha mão não bate, não mata e não furta se essa não for uma questão interna a ser resolvida. Se eu não carregar essa tendência no meu espírito, eu não passo por essa tentação. O meu olho não julga o outro se eu não tiver esse hábito estabelecido dentro do meu proceder. Então o Evangelho fala, né? Se o seu pé é motivo de escândalo, corte. Se a sua mão... Se a gente for levar isso ao pé da letra, a previdência está perdida. A questão é essa, né? Isso está no Evangelho de forma figurada. Então, como usar os meus sentidos a favor da minha lucidez e da minha consciência e do meu progresso moral? O corpo está ao nosso serviço. O Senhor é o nosso espírito. Somos espíritos de passagem pela matéria e muitas vezes nós atribuímos ao corpo a culpa de tudo. Culpa dos nossos desejos, das nossas vontades. Mas não. O corpo é um instrumento colocado a serviço. Quem está no comando é o espírito.
E a gente precisa ter consciência da nossa natureza espiritual, de passagem pela matéria. E à medida que nós formos nos desidentificando, né, perdendo a identificação com o plano material, mais vai sendo possível ver a Deus, se aproximar e sentir toda essa fluidez, todas as bênçãos que se derramam todos os dias da espiritualidade sobre nós. Um outro centro que eu fiz essa palestra, eu passei uma comunicação do Bezerra através do Divaldo, mas ela é um pouco extensa e aqui o tempo é menor, né? Mas essencialmente o Bezerra fala através do Divaldo dessas questões, né? Quantas vezes a espiritualidade não chora junto de nós? Quantas vezes eles não nos acolhem, não nos abraçam, nos desejando bom ânimo? Quantas vezes, né, as portas da eternidade não se abrem à nossa espera e a gente, por vacilos tantos, retardamos a hora do encontro, né? Então, que a nossa lucidez possa ser a diretriz da nossa vida, do nosso progresso moral, da nossa evolução, do nosso encontro com o outro, da nossa consideração, da nossa transformação, todos os dias. Que a gente possa, entre trancos e barrancos, né, entre dificuldades, lágrimas, sofrimentos, ser o cartão postal do mundo de regeneração. Sabe aquele cartão de visita? Que muitas vezes a gente pega em lugares, né, em agências, em lugares de visitação, quando a gente visita um profissional que a gente deseja contratar, e a gente pega ali um cartão de visita e a gente bate o olho e fala, nossa, isso aqui me convenceu, acho que esse serviço é bom. Acho que esse lugar é sério, é competente, né? Então, que a gente possa ser o cartão de visita, o cartão postal do mundo de regeneração. Porque nem Jesus, que tinha toda a condição de apontar o erro, porque ele não tinha pecados efetivamente, então se ele apontasse, estava tudo certo, diferente de nós que vê no outro, que é o exemplo do não julgar. Ele deu o exemplo do bom proceder, né? O homem de bem, segundo o Evangelho, é aquele que é indulgente para com o próximo e severo consigo mesmo. Então, que a gente possa levar essa reflexão no dia de hoje, que a gente possa olhar para o mundo e para as pessoas com olhos de amor, que a gente possa colocar, como diria o Chico, a água da paz na boca quando a gente tiver vontade de brigar, de xingar, de caluniar, de discordar, de indignar, que a gente pense duas vezes, né? E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos inspire, nos ilumine, nos acolha sempre. Muito obrigada. Gabi, muito obrigado mais uma vez por seus estudos aqui com a gente. Tenho certeza que todo mundo aqui gostou da palestra dela. Vocês gostaram?